Eu diria o seguinte, que este menino é apaixonado pelo ofício de atuar. Esse brasileirinho é testemunha e sobrevivente da evolução tecnológica da televisão. Ele é extremamente associado ao teatro paulistano, por conta, inclusive, de sucesso nos palcos. Vou falar os dois últimos que eu vi dele. Eu vi o Caixa 2, foi os últimos, e Menomale, foram os dois últimos que eu vi. E ele também é um dos grandes nomes da telinha, um dos maiores nomes da telinha. Agora, foi nos anos 50 que ele começou, embora tenha apenas 22 anos de idade, ele começou nos anos 50, nos especiais da extinta TV Tupi, uma casa onde eu estive também, que era ótimo, acumulando personagens galãs, sempre galãs, em tramas. Tentar me lembrar de algumas coisas. Minas de Prata, por exemplo, 40 anos depois. Eu vou tentando buscar as coisas aqui na cabeça. É a partir da década de 70, aí sim, destacou-se na Globo. Vou tentar me lembrar de alguma coisa. Carinhoso, Gabriela, de 75, né? Bom, foram muitos os trabalhos em novelas. Eu vou citar alguns aqui que vou me lembrando. Dos mais de 40 que ele fez. O Porto dos Milagres, Chocolate com Pimenta, Alma Gêmea, Caras e Bocas. Bom, fora um monte de seriados, minisséries e, claro, nas suas aparições brilhantes nas telonas. Então, no auge dos seus 70 e pouquinhos, eu estou chegando lá, ele continua apaixonado e fazendo o que mais gosta. Atuar, e agora vai nos contar cada capítulo de sua vida de tantas faces. Boa noite ao ator, eu sei que amigo é suspeito, mas ele esbanja simpatia, talento e toda a vocação do mundo profício dele. Fúvio Stefanini. Obrigado, meu brother. Como é que você está? Lindão. Tu falei que você estava bem? Obrigado por ter vindo, Fúvio. Tá que honra, é uma honra. Minha. Rony, não. Nossa, vai. Porque a gente se conhece há muitos anos. Muitos anos. Né? Somos clássicos. Somos amigos há muitos anos. Eu me lembro de você, do início também da sua carreira, o início brilhante. Para, amigo não vale. E que se perpetuou, não é verdade? Então, é impossível a gente... Nós que vivemos uma época fantástica, que foi o início de tudo, de uma certa forma, principalmente a década de 60, que foi uma década fantástica, onde os acontecimentos foram extremamente criativos, né? Culturais, né? O cinema novo, o neorrealismo italiano, a Nouvelle Vague, né? A Bossa Nova, os Beatles, enfim, tanta coisa. Nós vivemos isso. E você viveu intensamente, porque você estava no meio, né? Você estava no meio dessa história. Também, de uma certa forma, sim. Eu digo de uma certa forma porque a música foi muito forte. Foi. Houve uma mudança de comportamento social no mundo, numa revolução que sempre tem sangue. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Claro. Com música. Você mudar a atitude comportamental do mundo inteiro com música. Pô, revolução sem tiro, legal. Através da música. E foi uma coisa tão marcante que ficou, né? Se perpetuou também, né? Até hoje. E eu não sou saudosista, só um pouquinho, mas eu lembro com muita saudade dessa época, porque parece que a gente tinha um vigor, né, uma vontade de aprender, de fazer, de criar e tudo. Eu não sei se o mundo continua assim, ou se a gente aqui avançou em idade e já não sente da mesma forma. Mas foi fantástico, foi uma época fantástica. Somos clássicos. É melhor assim. Agora, você falou de juventudes. Vamos voltar um pouco mais para trás, porque foi bastante jovem que você começou. Aliás, você se inclinou para o teatro. Foi na Escola de Arte Dramática, inclusive, que você... Não foi. Não foi, não? Não foi, mas você sabe que tem uma historinha da Escola de Arte Dramática. Conta. Rapidamente eu vou contar. Eu queria muito ser ator, desde criança e tudo, e fui procurar a EAD, mas eu tinha 15 anos. Ali na Rua Maranhão. Isso. Né? Aí bati na porta. E aí fui atendido por uma pessoa extremamente simpática e tal. Disse assim, quantos anos você tem? 15? Então não pode. Porque aqui os testes são feitos a partir dos 18 anos. Né? E aí tem um curso de 4 anos e tudo. E você com 15 não pode e tal. Diz assim, que pensei de lá arrasado. Né?
Mas, ao mesmo tempo, eu disse, meu Deus, esperar 3 anos para ver se eu vou ser aprovado nesse teste. Para depois, mais 4 anos, aí eu fui procurar a TV Tupi, né? E iniciei como figurante na TV Tupi, lá no Sumaré. Né, com Cassiano, Galo né, Júlio Gouveia, o Júlio. Tatiana Belink, né? Porque o Júlio, não sei, eu ouvi essa história, que o Júlio foi quem apresentou ao mundo a interpretação de televisão, né? Pelo menos com você logo estava no elenco da Tupi. Isso foi porque... Da Excelsior. Depois, em seguida, fiquei ali como figurante, aprendendo com aquelas grandes figuras da época. E depois, então, fui para a Excelsior, né? E a Excelsior foi um novo momento da televisão aqui em São Paulo e no Brasil, hein? A Outra Face de Anitta. A Outra Face, foi a minha primeira novela lá, né? Ivani Ribeiro. Né? Melodia Fatal. Melodia Fatal. Quer ver outra? A Indomável. A Indomável, também. Para! Mas são coisas que ficam na memória e são coisas tão importantes para a gente, evidentemente, né? A gente carrega isso, né? É a nossa história, a nossa vida. E eu acho que foi tão fundamental para a minha formação de ator, conhecer aqueles atores que já tinham mais experiência, ser dirigido pelo Dionísio Azevedo, né? Querido, grande figura, né? Então, a Walter Avancini, Walter George Durst, Geraldo Vietri. Então, são pessoas que tiveram uma grande importância, né, na minha formação de ator. Né? Agora, teve um par romântico, eu me lembro, Minas de Prata, você viu, meu Deus, saía em tudo quanto era revista. Você foi capa de todas as revistas. Conta essa história da Minas de Prata, que isso é muito legal. Aliás, tem até ilustração que eu soube. Joga no ar, vamos ver as fotos, criançada. Esse foi o par romântico da época que você saiu em todas as revistas. Bom, enquanto eles procuram lá com todas... Aí... Pois é. Era o Estácio Corrêa e Inesita... aí a Inesita, bom, era o par romântico da novela, era Regina Duarte. Sim. E eu, né? E essa novela teve uma coisa curiosa. Nessa novela foi construída a primeira cidade cenográfica. Não sabia disso. Foi a primeira vez que se fez uma cidade cenográfica, que era lá em São Bernardo do Campo. E nós gravávamos no estúdio, que era na Veracruz na época. Antiga Veracruz, E depois as externas, obviamente, lá na cidade cenográfica. E foi uma novela, obviamente, muito marcante, foi dirigida pelo Walter Avancini, e era uma novela da Ivani Ribeiro, uma adaptação. Mas foi uma maravilha, foi um novo momento também da televisão, com a cidade cenográfica, era uma novidade na época. Né? Agora sendo novela de época, olha que coisa bonita, olha as imagens. Né? Nós temos ali o Armando Bogos, Arlete Montenegro. Arlete, olha a menininha. Você dali à direita, né? Da direita ali, não dá para ver bem, mas acho que é Suzana Vieira, Vera Nunes, eu e acho que Renato Master, enfim, era um elenco de bacana. De lá você foi para a Record, né? De lá fui para a Record. As pupilas do senhor reitor? Pupila do senhor reitor. Não, um pouco antes eu fiz alguma coisa. Testemunha? A última testemunha? A última testemunha. Depois Algemas de Ouro e depois as pupilas. Os deuses estão mortos. Foi depois das pupilas. E depois, 40 anos depois, e foi também um bom momento. Enfim, eu acho que eu participei de alguns bons momentos da televisão, né? Todos nós, né? Sim, mas você fala em televisão, mas a tua formação é teatro. Você não sentia falta? Você fazia televisão o tempo inteiro? Olha, o teatro, ele apareceu depois da televisão. Mas foi tão fantástico assim fazer teatro, eu me apaixonei tanto pelo teatro, né? Pelo palco, por aquele contato com o público que está ali, né? Com a forma de você trabalhar o teatro, o espetáculo, né? Como você se aprofunda no texto e o mergulho que você dá ali é uma coisa muito... Porque a televisão é uma coisa maravilhosa, mas é um pouco mais superficial, porque ela é muito... A televisão é urgente, né? Ela é volátil, né? É volátil e não tem interação que o teatro propõe, né? E aí me apaixonei pelo teatro. E aí não parei de fazer teatro, nunca. Fazia televisão e tudo, mas o teatro nunca deixei de fazer. É lenda ou é verdade uma história que me contaram, que o seu primeiro papel em teatro, você fez uma tartaruga?
É verdade. Como você... Como é que você soube disso? Não, mas... Isso era um teatro infantil. No meio. Eu ia fazer qualquer coisa para aprender, não é verdade? E aí tinha uma lenda japonesa, né? Era uma lenda linda. Urashima Mataro. Exatamente. Essa é a grande lenda do Japão. Mataro. Né? E era o pescador. Que em busca da princesa no fundo do mar. Mas ele tinha que chegar lá. Como? Com uma tartaruga. Então, o tal camponês senta na tartaruga, no casco da tartaruga, e a tartaruga leva para o fundo, e a tartaruga era eu. De então, 4, hein? Não é lenda. Não é lenda. Bom, não demorou muito porque você entrasse na sua verdadeira casa. Aspas na casa, mas a TV Globo é a sua casa, onde você se destacou e participou de um monte de novelas, né? Fogo sobre Terra foi uma coisa sensacional. Janete Claire, né? Minha querida amiga. Uhum. Carinhoso, Gabriela, Lauro César Muniz, Foram novelas em preto e branco ainda, preto e branco. A primeira novela colorida foi o Bem Amado. Posso falar? Foi. A primeira. O icônico Garanhão Tonico Bastos. A segunda foi essa, que foi a Gabriela, né? E que foi um retumbante sucesso. Né? Não há foi um sucesso de público. Olha você ali no ar. Ali acho que era no Carinhoso. Carinhoso. Mas o sucesso de Gabriela, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Em Portugal foi uma loucura, uma verdadeira loucura. A gente não podia sair à rua, eu fui a Portugal na época, e era uma loucura. Desse trabalho para a TV. O mais engraçado, tem uma curiosidade. Walter estava ali, o Walter Avancini passou ali, estava ali. Devia estar dirigindo ali, não sei o que ele fez. Passou uma foto do Walter, junto com todo mundo. Que beijo é esse, gente? Eu também não estou identificando. São tantas emoções? Verinha! Não identifiquei. Não, o Walter ali. Walter Avancini. Walter Avancini. Rosana Garcia, me diz o Márcio agora. É verdade, Rosana Garcia. Olha, meu Deus do céu. Olha que direita, coisa. Eu não estou lembrando. Quem é essa bonitinha, Márcio? Você que sabe tudo. Eu acho que é Rosa Maria Murtinho, não é não? É Sangue sobre Terra. Bom, enfim. Eu tenho a impressão que é. Esse sou eu. Bom, olha, isso foi antológico, esse seu trabalho, antológico. Olha que coisa boa recordar isso, gente. Tudo década de 70, época que a gente tinha tempo de assistir telenovela. Esse tempo já foi. Bom, em 2011 você esteve no elenco da Cilada.com. Era uma comédia. Um longa, que foi um roteiro do Bruno sucesso, Mazeu, né? E foi um sucesso de bilheteria monumental. Muito grande. Você gosta de cinema? Muito. Tá. Gosto demais de cinema. Não fiz tanto. Mas eu fiz, por exemplo, o Cilada.com. Eu fiz o Caixa 2 no cinema. Sim. Né? Eu não assisti. Bruno Barreto. Tá. E fiz Cabeça a Prêmio, do Marco Rica. Até ganhei um prêmio. Ganhei até um prêmio com esse filme, né? Então eu adoro, mas não fiz tanto. Mas adoraria até fazer mais, mas não aconteceu, né? Eu fui convidado na época para fazer o Dona Flor e seus dois maridos. Aí não pude fazer porque eu estava gravando e o filme ia ser feito na Bahia e tal, não sei o quê. Aí acabou sendo o Vilker que fez, né? E foi aquele estrondoso sucesso. Né? Quem fazia era, bom, claro, a Soninha. Sônia, claro. E tinha o Mauro Mendonça. O Mauro, olha. Que coisa, esse era o Triângulo. O filme foi muito legal. Eu vi umas 2 vezes. E eu tenho ele. Tenho em DVD. Agora, seu último trabalho global foi Amor à Vida. Você fazia um italiano chamado Denizar, era esse o sobrenome, né? O nome? Ele não era italiano, ele era digamos assim, como é que você diz quando alguém é muito influenciado? Ou seja, devia ser de família italiana e tudo, sim, mas é uma figura muito característica que tem em São Paulo, que é da Moca, que é do Brás, sim, etc. Sim. Né? E aí eu fiz esse personagem, né? Mas esse personagem foi um personagem muito esquecido. Ele foi um pouco excluído, digamos assim, da trama central. Ele não tinha história, não tinha conflito, não tinha nada. E eu
tirava leite de pedra pedra, para conseguir fazer alguma coisa, né? Mas, engraçado, né? Um ator da sua magnitude falar isso publicamente é, no mínimo, estranho. Não, porque foi tão claro, foi tão evidente, as pessoas cobravam isso nas ruas, os espectadores cobravam, enfim, diz assim, e aí, como se eu tivesse alguma responsabilidade sobre o texto, porque você sabe que novela é uma obra aberta. Sim. E aí a obra aberta, seja o que Deus quiser, né? Claro, o autor faz claro. o que escreve ali o que ele quer, o que bem entende, etc. E aí, se você, eventualmente, por algum motivo, ele resolver te deixar meio no banco de reserva, você fica no banco de reserva. Não tem muita saída. Esse é um dos males da obra aberta. Você não saber como é que você vai, né? É muito interessante para o autor e tudo, mas para o autor não é tão bom. A obra aberta não é uma coisa muito boa. Visto por este prisma, Fulvio, de fato, é uma coisa discutível, ou passível de discussão. É difícil para o ator. É difícil para o ator. Né? Quais são os nomes da nossa dramaturgia que você citaria como destaque pelo brilho, pela... Eu citaria pela com atuação, muito vai. destaque como pai. Quem, pô? Eu citaria com grande destaque meus dois filhos, que é o Fulvio Filho, que é ator e canta muito bem, o Fulvinho, tem uma voz linda, e o Leonardo, que está fazendo o Jardim das Cerejeiras, lá no Sesc Bom Retiro. É um espetáculo lindo, com um elenco brilhante, direção do Marcelo Lazarato, deve ser visto, é um espetáculo maravilhoso. Não porque meu filho está fazendo, mas é lindo mesmo. Mas voltando à história das grandes figuras, nós tivemos grandes atores do Brasil, Paulo Otran, né? Grande, Valmor Chagas. Valmor, conheci os dois. Tudo bem, que coisa mais bonita. Olha a vantagem que nós temos de sermos clássicos. Pois é, conheci os dois. E com o Valmor eu tive a honra de ter feito Quem Tem Medo de Virginia Woolf. Que texto. Com ele, Cacilda e Lilian Emertz. Olha o elenco. Então, é um privilégio, né? Inacreditável. Mas temos outros, né? Jardel Filho, né? O próprio Paulo Goulart, que nos deixou agora há pouco. Também, querido amigo. Paulo Goulart, Juca de Oliveira. Juca Luiz já esteve Gustavo. aqui nesse banco comendo comigo também. Tanta gente, não? Mas olha que coisa mais bonita, isso aqui é uma escultura fantástica, né? Pois é. Nossa. Eles são todos artistas. Você imagina que o Luiz falou que ele chegou a pensar em parar. Mas, de repente, porque é uma vida difícil também do chefe, sabe? Eu acredito que seja muito. Você estava falando agora da obra aberta. Sim. Que isso, de fato, surpreende o público, que pede agilidade na trama, que pede, como você falou, que o personagem que ele elege apareça mais. E, por outro lado, como você falou, também complica o trabalho dos atores. É o caso desse pessoal de restaurante, que sofre tudo e mais alguma coisa. Você não tem ideia. Agora, como é que você se sente na casa dos 70 e qualquer coisa? Eu vou fazer 70 agora em julho. Você está muito bem, não parece. Mas vou fazer. Sinto muito. Agora, é uma realidade e não tem como não enfrentar. Né? Claro, triste realidade. Como é que você se sente? Me sinto honrado, privilegiado, comendo, saboreando esse a galinha prato da Angola. Fantástico. Parabéns. É muito bom mesmo, de fato é muito bom. Mas olha, não só isso, Fulvio, foram mais de 40, foram 43, me disseram que você fez, é isso não? 43. Novelas. Novelas. É. Gente, você tem que ter vocação. Muita coisa. Não, é vocação, porque por mais talento que você possa sonhar ter, é vocação ou não é? É vocação. Porque ficar dentro de um estúdio, conta como é que funciona isso, que quem está nos assistindo agora não tem ideia do trabalho, você não tem ideia do que é o trabalho de um ator de teledramaturgia. Para muita gente é um filme de terror, que os caras não param de trabalhar. Porque o ambiente da gravação é um ambiente a necessidade de se colocar o capítulo no ar
faz com que as pessoas fiquem absolutamente neuróticas, no bom sentido. Claro. Né? No sentido de querer chegar ao final, ao resultado, cumprir aquele plano de trabalho e tudo mais. Quando você tem o elenco, se você tem um elenco competente e tudo mais, aquilo tem que andar como um reloginho e tal, e nem sempre é assim. Mas é claro que o trabalho de estúdio, pouca gente sabe que a gente grava por estúdio, por cenário, e não na sequência Sim. das cenas. Então você grava por cenário. Então você grava cenas de diversos capítulos, e aí você tem que trocar a roupa, trocar a roupa, meia, gravata, Fora que você faz a primeira cena, que é o fim. E aí você muda. Meio. E às vezes a mulher, então, é terrível, porque às vezes ela está com cabelo e tem que aparecer na outra cena com outro cabelo, depois tem que voltar para esse cabelo que estava e assim por diante. Então, essa coisa frenética da gravação é uma verdadeira loucura. Claro que a gente se acostuma, a gente acaba até tirando de letra até certo ponto, mas é muito cansativo. E decorando o texto o tempo inteiro. É muito cansativo. E batendo o texto. E batendo o texto, e decorando. E sabendo que no dia seguinte vai ter que acordar cedo outra vez, porque tem gravação. E aí você tem cenas grandes e tem que decorar. Olha, é um trabalho que as pessoas nem acreditam às vezes. Olha, tem gente que chega para mim e diz assim, é gostoso trabalhar lá, né? Aham. Que delícia, que delícia. Não, é bom, porque eu faço aquilo que eu gosto. Mas fácil não é. O Márcio está me lembrando agora que antigamente um capítulo de teledramaturgia era de meia hora. É verdade. Hoje é mais de uma. Olha o que você tem que fazer. Dentro de um estúdio, vocês ficam já. Já vi, inclusive quando eu participei de telenovela, eu fiz telenovela também. 16 horas, 18 horas, dentro de um estúdio. Não tem fim, né? Fica lá, dormir em estúdio já. Você sabe que a nossa novela teve capítulos de 77 minutos gravados. Fora as janelas. As janelas são os comerciais, aqueles intervalos. Né? É muita coisa. 77 de arte, eu vou dizer uma coisa. Você faz um filme longa-metragem por capítulo, por dia. É um absurdo. Exatamente. Você faz um longa-metragem por dia. Se você for pensar nisso, sim. Exatamente. Esse é exatamente o tempo. Agora, Fulvio, depois de tantos papéis, eu acho que ficaria difícil para você pensar em alguma coisa que você não fez. Existe, por algum motivo, uma personagem, um texto, alguém que você ainda gostaria de ver nos palcos, na TV, no cinema? Como eu gostaria de me ver? Outra coisa que você queria fazer? Você sabe, Rony, uma coisa curiosa. Porque quando você começa a sua carreira, você sonha com determinados personagens. Você tem até fixação por alguns, assim, eu quero fazer. Tem muita gente, tem muito ator novo que quer fazer o Hamlet, por exemplo. Né? Sim, adoraria. Outro quer fazer o Macbeth. Fazer um Macbeth, né? Claro. Shakespeare é Shakespeare. Sempre é Shakespeare, né? Claro. Sempre é Shakespeare, né? Mas eu também tinha uma coisa assim de querer fazer esses personagens. De repente chegava num determinado momento e dizia assim, engraçado, eu não fiz, a idade passou, eu já não posso mais fazer. Porque eu passei da idade, por algum motivo e tal. Aí, me fixava em outro. E a minha vida foi sendo mais ou menos assim. Eu não fui acertando muito, não, sabe? Porque não dava muito certo essa coisa de querer fazer isso e não dar daqui, do outro e tal. Neste momento, eu acho que eu já não tenho mais nenhum personagem que eu queira fazer. Os personagens... Já fez tudo. Os personagens... Mas não muito nesse sentido, mas mais por causa do tempo que passou mesmo. Então, hoje, o que me fascina é fazer personagens que tenham muito a ver com a realidade. Que sejam personagens críveis, ou seja, pessoas que você olha e diz assim, eu acredito que essa pessoa possa existir, né? Que tragam algum problema existencial, ou que tragam algum problema psicológico e tal, mas que sejam pessoas de verdade. Desculpa, estou um pouquinho rouco. Mas, enfim, que sejam personagens de verdade. Esses me fascinam muito, né?
Você citou, por exemplo, o Caixa 2. O Caixa 2 era um personagem... Você chegou a ver o espetáculo? Vi. Né? Você percebeu a realidade daqueles personagens? Embora fosse uma enorme Sim, comédia. comédia, mas... Né? Na realidade, era uma grande tragédia. Né? Sem dúvida alguma, mas é no riso que é tão difícil de ser provocado que você fala a verdade. O Caixa 2 é uma coisa sensacional, porque é uma comédia, você pode até chamar de uma comédia de costumes, etc., mas ela retrata uma realidade absolutamente perversa, mas real. Do nosso país. Né? Eu... Aliás, inspirado numa história que aconteceu. Sim. Né? Isso inclusive nós ficamos sabendo lá quando fomos assistir o espetáculo, que aquilo de fato era... aconteceu. Não tem aquela história, como é que fazem, né? Qualquer coincidência, é mera coincidência, enfim. Aquele era a realidade. Era a realidade. Olha, eu vou dizer, eu só peço a Deus que ilumine essas pessoas que nós colocamos lá no Congresso, que colocamos na administração do nosso país, porque é desacorçoante. Todo dia eu tenho um aperto no coração, rapaz, de alguma coisa que eu vejo que não está certa, nesse nível. Haja corrupção, haja banditismo, haja confusão. Você tá clamando, né, por nós todos, clamando para que eles sejam iluminados de alguma forma. Mas nós estamos vivendo verdadeiros apagões, né? Né? Quer dizer, é inacreditável. As notícias de manhã do jornal, você fica de cabelo em pé todos os dias, né? As coisas que estão acontecendo, que acontecem e tudo. E, meu Deus do céu, vamos, né? Nós todos fazer alguma coisa, votar direitinho, votar certo, né? Porque eu vou dizer, todo mundo desce o pau em político. Presta atenção, fomos nós que colocamos eles lá. São o nosso espelho, nós somos aquilo. Sabe? Não adianta. É o reflexo do nosso povo. É reflexo do que nós somos. Então, votar direitinho, ai Deus do céu, quem dera isso acontecesse. O problema também, né, Rony? É o reflexo, tá certo, do que nós somos. Mas não é o que nós queremos. Não, a gente se engana. Exatamente. A gente se engana. Exatamente. O povo se engana. Né? Fulvio, como é que eu faço para te agradecer, meu irmão? Poxa, eu que te agradeço. Olha, em primeiro lugar, a oportunidade de bater um papo com você, que é uma pessoa que eu adoro. Adoramos um ao outro, né? Não é? Mas o jantar junto... Esse jantar maravilhoso. Tantas vezes que a gente janta junto, puxa vida. Você levantar a bola para eu estar de uma forma absolutamente verdadeiro. Você tem história, você tem história. Isso não acontece, né? Nós temos história. É verdade, obrigado. Aliás, eu li uma matéria sua do Estadão, agora há pouco tempo, faz um mês talvez. Me deram, foram muito fantástica aquela matéria. Chamada de capa, a primeira página do Caderno 2 e página dupla central do Caderno 2. Eu não acreditei, botei num quadro. E é de uma sinceridade fantástica, parabéns. Depois de alguma idade você tem que fazer isso. Fulvio, obrigado, querido. Um beijo na Verinha, de preferência dê um beijo nela na boca. Darei. E eu quero também pedir licença a você que me assiste hoje para dedicar esse programa a um querido amigo meu, que você conhece também, que é nosso amigo comum. Ele hoje completa 50 anos de carreira. Eu sei quem é. Pode falar. Hélio Sileman. O Elinho? Elinho está fazendo 50 anos. Eu não ia falar o Elinho, então não vou falar o outro. Mas é o Elinho Sileman? Hélio Sileman. Meu Deus. Trabalhamos juntos na Excelsior, né? Trabalhamos juntos na Excelsior. É meu compadre, meu irmão, quer dizer, um querido amigo, né? Fez muito pelo meu filho, então, queridão. Grande figura. Grande figura. Elinho, Deus te abençoe. 50 anos, campeão. E você só tem 38. Olha que beleza. Um beijo, meu irmão. Deus te abençoe. Você um beijo na Clara também. Na boca, de preferência. Dediquei o programa a você, bonitão. Obrigado, Luiz. Olha, tem um creme brulee que não vamos deixar passar batido, né? O quê? Um creme brulee de cupuaçu. Meu Deus do céu. Bom, minha pergunta vai ser o seguinte. Você gostou do Todo Céu dessa noite? Eu também. Não é todo dia que a gente tem, não. Mas amanhã tem mais. Não Fulvio, mas tem mais. Às 10h30. Eu estou te esperando. Você vai ficar agora na companhia do jornalista e poeta Fabrício Carpinejar com A Máquina. E amanhã eu estou te esperando aqui às 10h30 da noite. Ai de você se não estiver aqui.
Vê lá. Um beijo. Remember this.